Bom, eu irei apresentar a nossa equipe. A equipe é formada por 4 componentes. São eles: eu, Raul Fernandes, Lucas Calazans, Paulo Mendes e Tarcísio Lopes. Me chamo Lucas Calazans e vou apresentar o jogo. O jogo desenvolvido pela equipe chama-se Fruit Birds. Tem como objetivo principal incentivar de forma indireta as crianças a escolherem uma boa alimentação. O ator principal, que é um pássaro, tem o objetivo de comer o máximo de frutas possíveis e ir acumulando pontos, permanecendo no jogo o maior tempo possível, enquanto consegue desviar de alimentos que não representam uma boa alimentação. Falaremos agora dos conceitos de orientação a objetos encontrados no jogo desenvolvido. Objeto ou instância de uma classe. Um objeto é capaz de armazenar estados através de seus atributos e reagir a mensagens enviadas a ele, assim como se relacionar e enviar mensagens a outros objetos. Podemos notar um exemplo de objetos se considerarmos que humanos é uma classe. Sendo assim, Pedro, José e Carlos seriam a instanciação dessa classe. Com base no jogo, podemos notar vários exemplos de instanciação de objetos. Inicialmente temos a classe Mundo, que instancia a classe Instruções e Score. Depois do comando executado pelo jogador, a classe Instrução irá instanciar o personagem principal, e ele ficará instanciando as frutas e sobremesas até que o personagem morra, que irá ser instanciado ao objeto Game Over. Meu nome é Tarcísio Lopes. Irei explicar um pouco sobre interface. Interface é um comando entre a classe e o mundo externo. Quando uma classe implementa uma interface, ela está comprometida a favorecer o comportamento publicado pela interface. Podemos notar claramente este aspecto no jogo desenvolvido, quando paramos para analisar o personagem principal, que é o pássaro. Assim que o jogador aciona a tecla de ação, a interface é responsável por tratar isso e mostrar na tela o resultado, que faz com que o personagem se movimente. Assim como as classes das frutas e das sobremesas, que têm um comportamento, a interface vai se responsabilizar por mostrar o movimento programado corretamente na tela, em tempo de execução.
Bom, eu sou Raul e irei explanar sobre o conceito de herança. Herança ou generalização é o mecanismo pelo qual uma classe, considerada subclasse, pode estender-se de uma outra classe, considerada superclasse, aproveitando seus comportamentos, métodos e variáveis possíveis, no caso, atributos. Um exemplo claro de herança é o gênero mamífero, é uma superclasse de classificação ser humano. Ou seja, o humano é um mamífero. Humano é uma subclasse da superclasse mamífero. A vantagem. A vantagem de utilização do conceito herança em um código orientado a objeto é a possível da generalização, pois através dele evitamos a repetição de código, generalizando uma classe pai e através dela ser possível a criação de classes filhos que herdarão todos os métodos dessa superclasse, sendo assim evitando a repetição de mesmos atributos e métodos que poderiam ser irão ser utilizados a partir das classes que serão originadas de uma superclasse. Atribuindo no código. No código de criação do jogo, encontramos o conceito de herança na criação dos atores e do mundo, onde cada subclasse herdam atributos e métodos das classes principais que a própria ferramenta Greenfoot já disponibiliza como um padrão de criação, que são elas, superclasse Word e a superclasse Hector. Bom, eu sou o Raul e irei continuar a apresentação tendo agora como conceito de orientação a objeto a mensagem. Mensagem, no caso da orientação a objeto, seria uma espécie de mensagem fictícia que ocorre dentro ou para o sistema com a finalidade de invocar diretamente uma classe com o intuito de usá-la ou simplesmente invocar estados da mesma classe. Resumindo, mensagem seria a ativação de classe ou seus métodos. Colocando este conceito no nosso jogo, percebemos claramente o conceito de mensagem quando o ator, no nosso caso, o pássaro, recebe informações do teclado que irá acionar seus métodos para fazê-lo subir, desviar dos obstáculos e coletar alimentos para ganhar pontos de score e assim permanecer intacto no jogo até a sua finalização. Bem, aqui quem fala é Lucas Calazans. Eu vou falar agora sobre encapsulamento. Encapsulamento consiste na separação de aspectos internos e externos de um objeto. Este mecanismo é utilizado amplamente para impedir o acesso direto ao estado de um objeto, que são seus atributos, disponibilizando externamente apenas os métodos que alteram esses estados. Ou seja, pode-se entender de encapsulamento uma abstração de uma certa coisa, tornando mais genérico e melhor visível. Um exemplo disso é que você não precisa conhecer os detalhes dos circuitos de um telefone para utilizá-lo. A carcaça do telefone abstrai todos esses detalhes internos, mostrando a você apenas uma interface amigável, trazendo para o usuário os botões, o monofone e os sinais de tom. Podemos visualizar o uso de encapsulamento no código do personagem do jogo, onde temos métodos com a propriedade private. Em outros códigos, como o das frutas, que pode ser visualizado na imagem, podemos encontrar métodos públicos. Esses tipos de métodos significam que, no primeiro caso, o private, ninguém, além dos métodos e atributos daquela classe, irão ter acesso ao método. E, no segundo caso, o público, significa que outros métodos terão acesso direto aos atributos dessa classe, que foi intitulada de público.
E assim finalizamos a apresentação teórica do jogo.